Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez começando uma série nova, como eu havia prometido, sobre React. Então a gente vai abordar sobre React básico, tá bom? Então espero que vocês gostem do conteúdo. Nesse primeiro vídeo a gente vai abordar só a parte introdutória do React, então a gente não vai ter muito código, tá bom? Mas é muito importante que vocês entendam para que utilizar o React ou outros frameworks para bibliotecas para criação de aplicações web, tá bom? Então a gente vai entender por que o React surgiu, como ele surgiu, toda a parte de introdução e conceitos, tá bom? Então espero que vocês gostem do conteúdo. Não sei quantas partes esse curso vai ter, mas enfim, essa é a primeira parte, tá bom? Então não esperem muito código, mas eu prometo que vai ser algo bem resumido e bem leve, tá bom? Então, meu nome é Kevin Errara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse primeiro vídeo eu quero me aprofundar nos conceitos, tá? Na teoria do React. Prometo que não vai ser algo muito chato, mas é importante que vocês entendam como que o React funciona, tá bom? Seus fundamentos e tudo mais. Então, bora lá. Bom, eu trouxe alguns memes aqui que sempre surgem no front-end, que principalmente com CSS e JavaScript. CSS porque as pessoas às vezes não sabem mexer tanto, acabam mexendo em uma pequena parte de CSS que acaba quebrando o layout de outra parte, sei lá, de outro lugar, ou porque o JavaScript nativamente ele não é tipado, ele não tem tipagem, ele é fracamente tipado. Então, por isso que entra depois o TypeScript, que oferece a inferência de tipos, a parte de tipar, criar classes, enfim. Mas a gente tem alguns memes que sempre surgem sobre JavaScript e CSS que eu acho muito engraçado. Mas enfim, voltando para o curso, porque eu já estava desvirtuando. A gente tem alguns pré-requisitos para esse curso, tá bom? E dois principais. O primeiro é você ter conhecimento básico do JavaScript, tá bom? Principalmente na versão do ES6, o ECMAScript 5, são as mesmas versões. E uma noção ali do TypeScript, tá? O JavaScript, principalmente porque a gente vai estar trabalhando totalmente em cima dele, tá? Então é bom que vocês tenham noção ali, mas eu vou estar ajudando durante o curso. E caso vocês tenham dúvidas, coloquem nos comentários, tá bom? E ter conhecimento de HTML e CSS. É um ponto importante, tá? Mas esses são os pré-requisitos básicos para a gente estar trabalhando com React. E bora entender um pouquinho sobre a história do front-end. Prometo que vai ser bem resumido, tá bom? Bom, vamos lá. Lá pelos anos 2000, o que acontecia? O cliente mandava uma requisição para o servidor, né? O usuário entrava numa página, o cliente, que seria o browser, mandava uma requisição para o servidor e o servidor retornava com arquivos estáticos, que eram o HTML, o CSS e o JavaScript. E cada interação que o usuário tinha com a página acontecia a mesma coisa. Então, o cliente mandava para o servidor retornava esses arquivos estáticos. Então, basicamente era assim a troca de informações nessa época. Em 2006 surgiu uma ferramenta, na verdade uma biblioteca que acabou explodindo, se tornou um hype gigantesco, que é o jQuery. E acho que tem gente que utiliza até hoje, inclusive. Mas enfim. Foi uma biblioteca que ajudou e facilitou muito a manipulação da DOM, dos elementos da DOM. Caso você não saiba o que é DOM, DOM é a sigla para Document Object Model, tá bom? São os elementos que compõem a página. Então, se eu abrir aqui uma aba, eu estou já com o DevTools, aqui a gente consegue inspecionar os elementos, tá bom? Da página. Então, tudo aquilo que compõe a página são os elementos, tá bom? HTML. E essa é a DOM, tá bom? Então, o jQuery permitia a gente manipular de forma muito mais simples do que se a gente utilizasse o JavaScript Vanilla. Quando eu falo Vanilla, é o JavaScript puro, tá bom?
E depois, em 2010, foi um marco porque surgiu outra biblioteca, que é o Backbone.js, que permitia a gente estruturar nosso código de forma melhor. Tá? Foi uma biblioteca ali que permitia a gente criar com uma arquitetura MVC, Model View Controller, e permitia maior estruturação do nosso código, tá bom? E também permitia a gente facilitava a manipulação ainda mais da DOM. Então a gente às vezes nem precisava muito do jQuery para manipulação de algumas coisas, tá? Em 2010 surgiu o AngularJS, tá? Foi um marco porque foi a primeira framework que se utilizava do princípio de Single Page Application, né? É uma aplicação de página única. Foi um framework criado pela Google para justamente trabalhar com SPA. Não se preocupe que eu vou explicar esse conceito mais para frente, tá? Em 2012 surgiu o meu amado TypeScript, que é uma linguagem criada pela Microsoft, tá bom? Eles consideram já uma linguagem, mas o TypeScript, na verdade, é um superset do JavaScript, ou seja, ele oferece várias ferramentas para o JavaScript que o JavaScript nativamente não tem, tá bom? Então ele consegue fazer toda a parte ali de inferência de tipos, a gente consegue tipar nossas variáveis, a gente consegue criar enums, interfaces e tudo mais. Então o TypeScript é muito importante e continua sendo muito utilizado ali pela comunidade, seja no back-end ou no front, tá bom? Em 2014, que é o nosso foco, surgiu o React, que é uma biblioteca criada pelo Facebook com o objetivo de simplificar as dores que o AngularJS acabou tendo quando a aplicação acabava crescendo, escalando. uh, Na verdade, a aplicação crescia, se tornava difícil escalar uma aplicação AngularJS. Então, o React veio para trazer simplicidade e otimizar o desenvolvimento, e também trazendo o conceito ali de Single Page Application. Tá? Em 2016, a Google, na verdade, refez todo o AngularJS por conta das dificuldades que eu comentei, e ele basicamente refez todo o AngularJS, agora trazendo toda a parte de componentização que o React já tinha trazido, TypeScript nativo, então já vem com TypeScript, uma arquitetura mais robusta. Então é importante diferenciar o AngularJS com o Angular, tá bom? Então muita gente confunde, tá? Essas duas versões, e é importante que vocês entendam que existem duas versões do Angular. Ou AngularJS ou Angular 1.0, ou somente Angular, que é a versão mais recente, ou Angular 2+, que é a versão posterior ao AngularJS. E recentemente, uma biblioteca que vem, na verdade, um framework que vem se popularizando, principalmente pela parte de otimização e compilação, é o Svelte, tá? Então ele trabalha muito ali com reatividade, não que seja ele seja o único, a gente consegue trabalhar com programação reativa tanto em Angular como em React, mas o Svelte trouxe principalmente a questão do bundle gerado muito menor e otimização ali no fluxo de geração das aplicações, tá? Mas eu não cheguei a mexer muito assim com o Svelte, mas quem sabe um vídeo futuro a gente possa criar uma aplicação em Svelte. Bom, bora para a introdução. Aqui a gente tem uma gama de ferramentas que a gente utiliza no front-end. Então, só para você ter ideia, que o front-end hoje é meio que um universo, tá, de ferramentas. Mexer minha câmera aqui e tudo mais. A gente tem o Jest, o Cypress para fazer teste end-to-end, o Mocha também para testes, gerenciamento de estado. Inclusive eu fiz o curso sobre gerenciamento de estado em React, vocês viram tanto de ferramentas que a gente tem, tanto da parte de estilização, frameworks, tudo mais. Então a gente tem já um universo inteiro ali para estar estudando no front-end.
E aqui a gente tem os 4 cavaleiros do Apocalipse que eu sempre gosto de comentar, que que são basicamente os frameworks e bibliotecas principais que são utilizados na construção de aplicações web, né? Seja no modelo Single Page Application ou outro modelo, enfim. Mas as 4 principais ferramentas são o Angular, o React, Vue e o Svelte, que vem se popularizando nos últimos tempos, tá bom? Mas claro que a gente vai se focar no React nesse curso, tá? Mas o que é o React? O React é uma biblioteca, tá bom? Eu acho importante a gente focar nesse ponto. Vocês podem estar ouvindo um dog no fundo, não sei, mas que eu estou gravando de dia. Mas biblioteca é diferente de framework, tá bom? Então, como que eu consigo diferenciar esses dois conceitos? Já desvirtuando já, mas explicando para vocês essas diferenças. Framework é quando vem já algo pronto para você, já tudo estruturado, tudo que você precisa. Como no caso é o Angular. O Angular é um framework. Quem trabalhou com Angular já sabe que tipo já vem tudo para você, toda a parte de rotas, todas as dependências que você precisa para o seu projeto já está lá. Então, toda a parte de organização que você tem que seguir, tá? Então, você não tem tanta liberdade assim de seguir do seu jeito. Existe um padrão que você tem que seguir, às vezes, de uma organização de diretórios e tudo mais. E já vem todas as dependências que você precisa. E você já tem uma aplicação ali prontinha para você. Já uma biblioteca, você integra do jeito que você quiser. Então você pode criar uma aplicação React da forma como você quiser organizar o seu projeto, tá bom? Então você adiciona ele no seu projeto e aí ele traz toda a parte ali do que para ele funcionar, tá bom? Então você consegue trabalhar de várias formas. Existem boilerplates, como por exemplo o Create React App, que é o que a gente vai utilizar. O Vite, por exemplo, que também já cria uma organização para você, mas você pode trabalhar e organizar da forma como você quiser o seu projeto. Então, se você quiser a parte de rotas, você precisa adicionar como dependência para o React tá entendendo toda a parte ali de rotas, que é o React DOM, por exemplo. React Router DOM. Né? Enfim, então é isso que vocês precisam entender entre biblioteca e framework, a diferença. Então, por isso que o React é uma biblioteca, com foco originalmente em Single Page Application, que é SPA. Mas atualmente a gente sabe que surgiram várias outras ferramentas e um framework que surgiu recentemente que a galera está adotando demais é o Next, tá? Não confundam Next com Nest. O Nest é um framework também, só que para back-end, tá bom? Que roda em cima do Node. O Next roda em cima, é um framework que roda em cima do React, que é uma biblioteca, mas que permite criações de aplicações Server-Side Rendering, que é o SSR, o Static Site Generation, que é o SSG, e o Incremental Site Regeneration, que é o ISR. Várias siglas aí. Mas o Next, mas que também permite trabalhar com Client-Side Rendering, mas o foco justamente desse curso é o Client-Side Rendering, que é a renderização do lado do cliente, tá bom? Junto ao SPA, do conceito de Single Page Application, tá bom? Estou em cima aqui do meu meme que eu sempre gosto de colocar datatá. Enfim, por que utilizar esses libs e frameworks no front-end? Componentização. A gente sempre, como desenvolvedores, a gente tem preguiça de fazer as coisas. Então, a gente sempre quer fazer algo que seja reutilizável. Então, a gente utiliza muitos princípios de Solid, de Design Patterns e tudo mais, também no front-end. Tá? Então, da mesma forma como os princípios que são aplicados, por exemplo, de criar um componente, é a ideia de que aquele componente precisa ter uma responsabilidade única. Da mesma forma como se você criasse uma classe, por exemplo, sei lá, num Java,
que a ideia é você ter uma responsabilidade única daquele componente ou daquela classe que você criou, né? Eu estou fazendo essa analogia com orientação a objetos. Mas, enfim, design patterns, solid, enfim, esses princípios se aplicam também ao front-end, tá bom? Mas a ideia principal é a ideia de componentizar, criar componentes reutilizáveis, é, que a gente pode utilizar em diversas partes da nossa aplicação. Facilidade na criação de aplicações SPA, SCR, SSG, ISG, na verdade, no R. Produtividade de times multidisciplinares, dependendo da arquitetura que você criar o seu projeto, você consegue trabalhar com vários times, tá? E também o que eu acho muito importante, separação da UI, da lógica de negócio, integrações com ferramentas, bibliotecas que auxiliam ali no desenvolvimento de aplicações web front-end, aplicações web, tá bom? Então, era isso assim. Então, bora falar agora de TypeScript, bora falar aqui do meu amado e querido TypeScript. Bom, como eu havia dito, o TypeScript é uma linguagem de programação fortemente tipada, mas ele é um superset que se baseia no JavaScript, oferecendo melhores ferramentas em qualquer escala. Então aqui eu trouxe para vocês uma ideia de que todo código TypeScript é JavaScript, mas JavaScript não é TypeScript, tá bom? Então o TypeScript trouxe um ferramental muito grande ali para o JavaScript em termos de tipagem. Não só tipagem, né, mas também a ideia de criar enums, criar interfaces, a gente poder estender toda a parte ali de ferramentas dentro do que o JavaScript não suportava, o TypeScript ele fornece para a gente, tá bom? Então, o que eu falo, né? Tipagem, inferência de tipos, possibilidade de trabalhar com interfaces, enums, types, generics e IntelliSense, tá? Então, a gente vê ali quando a gente for desenvolver, vocês vão ver isso, que o próprio VS Code já vai sugerir para a gente. Produtividade durante o desenvolvimento. Então, cara, TypeScript é sensacional, tá bom? Então, a gente consegue utilizar TypeScript não só no front-end, mas também em todos os frameworks e bibliotecas que eu havia comentado, mas também no back-end, utilizando o Nest. O Nest, se não me engano, já vem com o TypeScript já configurado, inclusive, se não me engano. Tá? Mas é isso. E o padrão de desenvolvimento para criação de componentes, tá, se chama JSX, tá, que é JavaScript XML, ou TSX, que é TypeScript XML. Esse aqui é um exemplo bem básico de um componente para vocês de um botão, certo? Então ele tem essa carinha aqui no React, tá bom? Mas todo arquivo que a gente criar que representa um componente, a extensão dele é JSX ou TSX. O que a gente vai utilizar mais é o TSX, que é o componentes em TypeScript. Tá bom? Bora entender agora sobre os conceitos de Single Page Application que eu comentei até agora e não falei nada a respeito. Vamos entender o modelo tradicional. Deixa eu puxar a minha canha para cá. Tá? Que eu havia comentado lá no início. Então, o usuário entrava na página e o cliente, o browser, fazia uma requisição para o servidor. O usuário entra na página e o servidor retornava esses arquivos estáticos. Se por acaso o usuário entrava em uma outra rota da página, por exemplo, a página, sei lá, de home, de novo, era enviada uma requisição para o servidor retornava esses arquivos estáticos da nova rota. Agora, com Single Page Application, o que acontece é que o cliente faz uma requisição para o servidor, tá? Não é tão simples assim, tá? Mas esse aqui é só
um modelo explicando como que funciona, tal, mas existe uma arquitetura de redes ali toda. Não é só assim que funciona, tá bom? Mas fica só esse detalhe. Mas, só exemplificando, o cliente entra na página, de novo acontece a requisição para o servidor, só que o servidor retorna esses arquivos estáticos. E vocês perceberam que o HTML e o CSS são pequenos, mas o JavaScript é grande, é um arquivo grande. E é por isso que o Single Page Application funciona dessa forma, com um único arquivo JavaScript que ele contém todas as dependências que a gente utiliza no nosso projeto. Todo o código é embutido e transformado, todos os componentes, tudo aquilo que a gente cria no JavaScript, no nosso projeto, é transformado em um único arquivo só, tá bom? Isso graças ao... depende de um carinha chamado Model Bundler. Model Bundler, tá bom? É um empacotador. Nesse caso que a gente vai estar utilizando o Create React App, ele utiliza o Webpack, tá? Só para fins de curiosidade para vocês, tá? Então o que acontece aqui é que a gente tem vários arquivos JavaScript, que importa outro arquivo JavaScript, que importa outro JavaScript, que tem um PNG, tal, tudo mais, e que no final o Webpack, nosso empacotador, transforma tudo isso em um único arquivo JavaScript, um único arquivo CSS e um único arquivo HTML e outros arquivos estáticos, seja PNG ou JPEG. Enfim, arquivos ali que compõem a nossa aplicação, tá bom? Por isso que eu falei aqui, eu coloquei esse detalhe de um JavaScript grande, porque realmente roda um comando chamado build dentro do nosso projeto e ele vai fazer toda essa parte de empacotamento e gerar o bundle da nossa aplicação, tá? Então esse arquivo aqui a gente costuma chamar de bundle, tá? E aí o que acontece? Não tem aquele lance de toda vez fazer interação com o servidor. O JavaScript fica responsável por renderizar o novo conteúdo da rota. Por exemplo, se ele entra numa rota, o JavaScript vai manipular toda a tela para que seja renderizado novas telas, novos componentes, dependendo da regra ali de negócio que você coloca e você coda, tá bom? Só que se, por exemplo, no caso a gente quiser fazer uma requisição para o servidor para pegar, por exemplo, uma lista de usuários, a gente faz uma ação HTTP. Não precisa ser só HTTP, pode ser GraphQL, pode ser Socket, pode ser TRPC, enfim. Mas tradicionalmente a gente faz uma requisição HTTP, por exemplo, GET para pegar os usuários, uma listagem de usuários, por exemplo, e o servidor retorna ele em formato JSON, que é o mais comum, e o JavaScript recebe essa informação e renderiza na página. Então você percebe que o servidor não retorna mais arquivos estáticos, né? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma interação com o servidor, a gente quer fazer uma busca, uma interação de conexão para buscar determinada informação. Então, seja uma conexão, por exemplo, HTTP para buscar a listagem de usuários, por exemplo. E o JavaScript pega essas informações e manipula ali na DOM, tá? E os Web Components. Os Web Components, foi o que eu comentei, são os componentes, não posso esquecer de ficar muito na frente aqui, mas os Web Components são os componentes que permitem que a UI seja dividida em pequenas partes, tá? Independentes e reutilizáveis. Um componente ele é isolado, independente, pode receber dados, tá? Ele pode receber inputs, ele pode ou disparar eventos, tá bom? Para outros componentes, que a gente chama isso de prop drilling. Com a comunicação e interação entre componentes é o que forma uma aplicação web, tá bom? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de um caso da página do Facebook, por exemplo.
certo? Então, imagine a página do Facebook. ah, a gente pode pensar numa página, certo? E imagine que a gente tem um componente aqui já. A gente consegue ver de cara que a gente, por exemplo, tem um componente de card aqui que a gente pode reutilizar em outras partes. Por exemplo, aqui a gente está utilizando no login, mas poderia utilizar na tela de cadastro, por exemplo. Mas aqui, por exemplo, tem um login card component, que eu imagino assim, criei da minha cabeça. E aqui a gente tem outros componentes, que são os componentes input, tá? Esses componentes recebem, por exemplo, um placeholder, que seria um e-mail, telefone, que está escrito aqui, e o tipo do tipo texto. Já esse segundo é um placeholder senha, que é do tipo password. Mas você vê que ele segue um padrão visual, entendeu? Então isso é um componente. Já a gente tem os inputs e a gente tem outros dois componentes que são os componentes de botões. Então eles têm variantes de cores, por exemplo. Um é verde e outro é azul. Então a gente passa isso como informação para o componente, ele vai renderizar da forma como você passou. Então ele passa com o texto entrar e o outro o texto criar nova conta, por exemplo. E aí a gente acaba tendo essa árvore de componentes aqui, onde a gente tem o componente de login, que é o componente pai, e a gente tem os componentes filhos, tá? Que compõem aquele card. Então, o e-mail, senha, que são dois inputs, e os botões de entrar e nova senha. Então, vocês podem ver que são os mesmos componentes, mas que a gente tem variantes deles, tá? Então, a gente pode reutilizar esses componentes durante toda a nossa aplicação. E aqui entra uma explicação de como que o React funciona, tá? Então eu expliquei que existe a DOM ou DOM, pode chamar do nome que quiser, mas o React trabalha com o Virtual DOM, tá? Então a DOM é o Document Object Model e a VDOM é o Virtual Document Object Model. Eu criei esse robozinho aqui que representa, vamos dizer assim, o React, tá? Para exemplificar. Mas imagine que a gente tenha ali uma árvore de componentes, certo? O React vai perguntar: houve alguma alteração na Virtual DOM? Sim, teve. Por exemplo, nesse componente aqui. Então ele vai fazer uma comparação entre a Virtual DOM e a DOM. Então ele vai comparar esse componente aqui, a Virtual DOM, com a DOM real, tá? Então, depois que houve essa comparação, ele vai lá e altera na DOM real, tá? Então, é assim que o React trabalha. E daí ele faz outra pergunta, daí ele fica sempre analisando. Houve uma alteração na Virtual DOM? Sim, houve. Geralmente essas alterações acontecem quando a gente atualiza o estado e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Com o use state, quando acontece uma renderização do componente. Então, houve uma alteração na VDOM? Teve, nesse componente azul. Só que esse componente azul, aqui tá verde, desculpem, mas representam as mesmas coisas. Tem um filho, tá? Ele tem um componente filho aqui embaixo. Então, ele vai lá e altera. Então, esse é um grande lance importante que a gente vai ver depois, que se um componente pai tem vários componentes filhos, todos os componentes filhos vão ser renderizados novamente, porque o componente pai foi alterado, certo? Então, isso é um ponto muito importante que vocês entendam, tá bom? Então, principalmente por questão de performance e otimização, tá? Mas o React trabalha dessa forma. Então a gente tem a DOM e a Virtual DOM, tá? Que para fazer justamente essas comparações e saber onde o React precisa alterar na DOM real, tá? Vou falar sobre testes. A gente tem a pirâmide de testes, caso vocês não conheçam, tá? Mas essa pirâmide de testes da engenharia de software, que a gente tem os testes exploratórios, que são os testes manuais, né?
os testes de interface do usuário, testar acessibilidade, testes funcionais, usabilidade de componente, de integração e os testes unitários, tá? Então aqui entra a parte de UI, a parte de service ou de integração e as de unidade, tá? Mas a gente pode simplificar isso no front-end, tá? Que a gente se foca nos três principais, que são os testes de end-to-end, que são a execução de teste como se simulando um usuário navegando, tá bom? Então a gente tem ferramentas para isso, como por exemplo Cypress, Protactor, enfim, várias ferramentas que fazem esse teste para a gente, simulando um usuário navegando na nossa página. Testes de integração, que a gente realiza testes para validar se realmente a gente está integrando com um serviço externo, como por exemplo uma API. E os testes unitários, que são os testes se todas as regras de negócio daquele componente e o comportamento estão esperados, né? Então, a gente utiliza, por exemplo, o Jest e o React Testing Library para fazer esses testes que a gente vai ver. A gente vai ver testes mais para o final do curso, tá? A gente não vai trabalhar com TDD, porque eu quero explicar justamente a parte ali do React primeiro, mas no final a gente vai criar os testes para os nossos componentes, tá? Eu prometo. Mas quem está acostumado já tá meio que entendido sobre o assunto, já viu BDD, TDD. TDD, para quem não sabe, é Test Driven Development. Então você primeiro cria os testes e depois você cria os seus componentes e tudo mais, que é uma boa, ótima prática, mas aqui nesse curso a gente não vai utilizar, tá bom? Justamente para fins de aprendizado. Fica a nota aí. Então a gente tem aqui, eu trouxe uma série de ferramentas, a gente tem o Cypress, a gente tem o Protactor, Jasmine, Mocha, e o que a gente vai estar utilizando nesse curso é o Jest e o React Testing Library, tá? O que a gente vai criar, tá? Então bora para a nossa aplicação, que eu acho que está aqui já rodando em localhost 3000. A gente vai criar essa aplicação aqui. Deixa eu tirar minha câmera aqui por um tempo. Mas enfim, a gente tem essa aplicação onde a gente está utilizando uma API para buscar esses Pokémons. Tem paginação, tá bom? Tem um pequeno problema aqui na API que depois a gente vai dar uma olhada, porque a gente tem que fazer meio que duas requisições, teoricamente, uma para listar e outra para pegar tipo o sprite do Pokémon e algumas informações. Isso vai ver mais para frente. A gente tem a funcionalidade de Dark Mode, onde a gente vai estar utilizando o Jotai para fazer esse gerenciamento de estado, tá? E a gente consegue buscar um Pokémon aqui, por exemplo, o Charmander, que é o meu favorito. Se tudo der certo, eu escrevi errado, não sei. Raichu. Aí, provavelmente tinha escrito errado. Mas enfim, ele trouxe aqui e a gente consegue ver a tela de detalhamentos desse Pokémon e tal, as habilidades. Então a gente tem uma rota aqui de Tails e a gente tem um ID desse Pokémon. E também lembrando que essa aplicação é totalmente responsiva, tá? Então a gente consegue vir aqui e a gente mantém o estado, tudo mais, então é uma aplicação responsiva, tá? Então, basicamente é essa aplicação que a gente vai estar criando, tá bom? Deixa eu voltar para a minha tela. Aqui. Então, imitando o Casimiro. Então, o que a gente vai criar é uma aplicação React, utilizando o CRA, que é o nosso boilerplate, tá? Que é o Create React App, com TypeScript, tá? A gente vai estar utilizando o Tailwind como framework CSS para estilização. A gente vai estar utilizando o Jotai para gerenciamento de estado, para fazer a parte lá de Dark Mode. A gente vai depois
criar os testes utilizando o Jest, o React Testing Library, o RTL, e depois a gente vai subir essa aplicação web utilizando a Vercel, tá bom? No próximo vídeo a gente vai criar o setup, tá, do nosso projeto e eu vou explicar algumas funcionalidades do React, tá bom? Principalmente a questão de hooks, como a gente cria componentes. A gente ainda não vai criar a nossa aplicação de fato, mas é importante que a gente entenda como que a gente consegue, o que o React oferece para a gente estar criando a nossa aplicação web, fechou? Então a gente vai criar um setup e a gente vai entender ali tudo que o React oferece, fechou? Então, como eu falei, esse vídeo é introdutório, foi introdutório, não teve nada de código. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Que não tenha sido chato, mas que é muito importante que vocês entendam todo o lance ali de como que o React funciona, do Virtual DOM, do processo histórico. O processo histórico é um pouco engraçado, porque parece que eu tô falando de história, mas todo o processo ali de evolução do front-end para chegar até onde a gente está hoje, tá bom? Então é isso, galera. Deixa eu fechar aqui, voltar para os slides. Então é isso que a gente vai estar criando durante esse curso, tá bom? Espero que vocês gostem. Esse é um curso de React básico, então eu não vou estar me aprofundando tanto assim em coisas de performance ou otimização ou coisas mais profundas do React, tá bom? Talvez valha um outro curso intermediário onde eu possa falar e tudo mais, mas enfim, esse é um curso básico que a gente vai criar aquela aplicação, fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, porque é muito importante, tá bom? Também se inscreva no canal. Eu sei que muita parte ali do público não é inscrita, que assiste meus vídeos. Então, dá aquela moral, se inscreve aí e também ativa o sininho para caso eu crie um vídeo novo, você receba a notificação, beleza? Então, eu não sei quantas partes vai ter esse curso, mas espero que vocês gostem, porque vai ser muito legal essa nova jornada, fechou? Então me sigam também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, também estão na descrição do vídeo. E é isso, galera. Fechou? É isso que eu queria passar para vocês nessa primeira parte do vídeo, dessa série. E é isso, tá bom? Fechou, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem bem sempre. Até o próximo vídeo.